Fala, meus amigos, estamos de volta, né? Nossa última aula, né, sobre princípios gerais do direito empresarial e vamos tratar aqui ainda sobre esse princípio que a gente estava falando, né? O princípio do tratamento favorecido às empresas de pequeno porte e às microempresas, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui, a gente estava falando sobre o que é microempresa, o que é empresa de pequeno porte, né? Fizemos a distinção entre uma e entre outra e paramos aqui nesse slide, eu vou voltar para isso aqui. O que é que a gente ia falar agora? Pessoal, no artigo 1º dessa Lei Complementar 123, que rege, né, aí a microempresa e a empresa de pequeno porte, diz o seguinte, o artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, no âmbito dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere, inciso 1º, a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Isso aqui é o que a gente chama de simples nacional, né? Então, em vez de recolher aí várias guias com vários tributos, enfim, com tributos da União aqui, municípios aqui, estados aqui, o que acontece agora no Simples Nacional, para quem se enquadrar, né, no Simples Nacional. Então, se você é microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrado no Simples Nacional, você tira aí uma guia única, né, com todos os tributos para ficar mais fácil. Né? A gente sabe que o nosso sistema tributário é gigantesco, muito complexo. Então, e essa guia única, né, do Simples Nacional, quem tem empresa sabe como é que funciona, ela busca aí unificar, ela busca, enfim, né, um recolhimento único, né, único, aqui, mediante regime único de arrecadação. Você arrecada através de uma guia única, né, uma DARF única, todos os tributos, e aqui há depois o repasse, né, desses tributos para cada ente, a União, o Estado e o município, se assim tiver direito, cada ente federativo. O segundo inciso do artigo 1º diz o seguinte: ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive acessórias, ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência na aquisição de bens e serviços pelos poderes públicos, a tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. Por exemplo, o artigo 4.4 dessa lei complementar prevê que nas licitações será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Certo? E o inciso 4 diz que ao Cadastro Nacional Único de Contribuintes, aqui se refere ao inciso 4 do parágrafo único do artigo 146 da Constituição. Certo? Vamos avançar. Veja, nessa lei complementar 123, o artigo 9º diz o seguinte: o registro dos atos constitutivos, de suas alterações, extinções, baixas, referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas. Ou seja, a extinção e a baixa de uma empresa, empresa de pequeno porte ou microempresa, independe da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas. Veja que isso é um pouco assim, se isso cair numa prova objetiva, por exemplo, você vai achar que está errado, né? Sem prejuízo da responsabilidade do empresário, titular, blá, 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 blá. Certo? Vamos ver como isso caiu em prova. Defensoria do Pernambuco, 2015, Banca CESP. Vamos lá. Julguem o item a seguir a respeito da empresa de pequeno porte e de propriedade industrial. Né? Vamos lá. A baixa ou a extinção de empresa de pequeno porte, né? EPP, poderá ocorrer independentemente da regularidade de suas obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas. E aí, pessoal, certo, errado? Certo, errado? Se você não tivesse o conhecimento desse artigo aqui, né, que a gente viu que é o artigo 9º, né, da lei complementar, você marcaria que isso aqui está errado. Não é possível. A pessoa vai extinguir a empresa sem pagar tributo, contribuição previdenciária, obrigações trabalhistas, mas isso aqui está certo. Certo? Essa questão está certa porque é o que diz o artigo 9º aí da lei complementar. Certo? Vamos agora para mais um princípio, o chamado princípio da preservação da empresa. Nós vimos, né, que uma empresa ela tem que observar a sua função social, certo? Então, ela gera emprego, ela gera riqueza, ela gera contribuições, né, para o entorno ali. Então, a empresa que está situada em Natal vai gerar mais riqueza, vai gerar mais tributos, né, para a região de Natal, né, para as cidades vizinhas, porque gera emprego. Então, não só quem trabalha lá quem mora na cidade vai ter emprego. Então, uma empresa gigante de produção, por exemplo, de café, uma empresa de produção
de castanha, enfim, de tênis, de sapatos, ela consegue trazer muitos empregos. Então, vem pessoas dos interiores, né, das regiões mais próximas da capital, pessoas da capital. Então, isso gera uma grande contribuição para aquele local, né? Então, se essa empresa, por exemplo, a gente viu que a empresa Ford, vai sair do Brasil, certo? Então, quando a Ford sai do Brasil, quantos milhares, né, de empregos não são aí deixados, né? Isso gera aí um problema muito grande para aquele local. Porque o Estado, o município que está instalado ali, a União também, deixa de arrecadar, né? A União deixa de arrecadar tributos federais, o Estado deixa de arrecadar aí os impostos estaduais, o município deixa de recolher tributos municipais. Então, existe um grande prejuízo quando a empresa é fechada, né? A prova disso é que a falência, por exemplo, é o último caso, né? Deve-se tentar planos de recuperação judicial, extrajudicial, para preservar ao máximo a empresa, né? Porque uma empresa, quando quebra, Ave Maria, é um problema, né? Então, por isso que uma empresa deve ser preservada até o último momento, tá? Esse princípio da preservação da empresa é um dos mais alardeados aí pela doutrina especializada nos últimos dias, né? É isso aqui, o próprio André Santa Cruz faz questão de falar na sua obra, tá? Uma empresa que cumpre sua função social, ela gera emprego, renda, tributos, que eu acabei de falar, né? Então, veja que o objetivo da preservação da empresa pode impedir, por exemplo, a busca e apreensão de bens considerados necessários para atividades produtivas. Então, imagine que essa empresa aqui tem uma dívida, certo? E essa dívida gera uma execução, certo? Na parte de execução, pode haver penhora, enfim, sobre o faturamento da empresa, sobre bens. Só que se esses bens, né, impedem, né, a produção, a continuidade de atividade dessa empresa, possivelmente o juiz não vai poder bloquear. Por quê? Porque existe o princípio da preservação da empresa, né? Então, eu trouxe uma situação aqui, um caso concreto, né, um conflito de competência, 149798 do Supremo Tribunal Federal, que a ministra do Supremo Tribunal Federal, não, do STJ, tá, desculpa, que a ministra Nancy Andrighi explicou que, apesar da inadimplência, a constrição dos bens daquela empresa prejudicaria a eventual retomada da atividade da empresa. Que eu trouxe o voto dela para a gente entender melhor. Olha o que ela falou, foi o seguinte: apesar de o credor titular da posição de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juiz universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Isso aqui a empresa estava em recuperação judicial. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, certo? Então, o princípio da preservação da empresa é um princípio muito importante e tem sido utilizado cada vez mais aí pela jurisprudência para fundamentar esse tipo de decisão, certo? Lei da Liberdade Econômica e alguns princípios trazidos por ela, certo? A Lei da Liberdade Econômica, ela decorreu da conversão, né, da medida provisória em lei e se transformou nessa lei 13.879 de 2019, certo? Vamos lá. No seu artigo 2º da Lei da Liberdade Econômica diz o seguinte: são princípios que norteiam o disposto nesta lei. A liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas, né, isso aqui decorre da livre iniciativa, né, a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas, a boa-fé do particular, perante o poder público. Terceiro, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado, né? Eu trouxe aqui o que o professor André Santa Cruz fala, né, sobre os incisos 2º e 4º, né? Esse e esse. Eu não vou ler aqui para não perder tempo, certo? Então vocês peguem o material que está disponibilizado aí no mural do aluno, né, na parte de slides, e vocês baixem para vocês darem uma lida na explicação do inciso 2º e inciso 4º, certo? Pessoal, encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer aqui da maneira mais clara possível sobre esses princípios. Vamos trabalhar outros assuntos aí do empresarial muito relevantes, né? Inclusive mais relevantes que esse de hoje, a parte de teoria da empresa, enfim, isso é muito importante. Mas espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu busquei pesquisar, busquei estudar o máximo de informações possível para a nossa prova, certo? Então, espero que vocês de verdade tenham aprendido e que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Um abraço, espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Fiquem todos com Deus, até mais.